E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vidas Cash, podcast oficial do grupo Duas Vidas. Eu sou o Dr. Wesley Vieira, ginecologista e obstetra. Eu sou o Dr. Alisson, médico ginecologista e obstetra. E hoje, no nosso segundo episódio, nós vamos falar de um tema super especial, que é os cuidados da mamãe e da futura mamãe no período puerperal e cuidados com a criança. E para tratar sobre esse tema importantíssimo, nós trouxemos uma convidada muito especial, a doutora Ariane Louise, que é médica, residente em pediatria na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Tem uma vasta experiência com cuidados neonatais, cuidados da criança e um dos aspectos mais importantes sobre ela é que é minha noiva também, tá bom? Seja muito bem-vinda, Ariane. Muito obrigada. Alisson, e hoje o que é que a gente vai tratar, né? Qual a importância desse tema de cuidados pediátricos durante a gravidez e no período puerperal? Pronto, seja muito bem-vinda, doutora Ariane. É um prazer você estar aqui inaugurando como a primeira convidada do nosso podcast Duas Vidas. Muito especial, viu? E a gente vai abordar um tema que é importantíssimo, né? Que é o tão esperado primeiro momento da mãe com seu bebê, né? Que é o período puerperal, né? Mas muitas mães ainda não entendem muito bem o que é o puerpério. Você pode explicar pra gente, Ariane, o que é o puerpério? Sim. O puerpério é um período de tempo, né, de 45 a 60 dias após o nascimento da criança, né, após o nascimento do bebê, após o parto. E esse período é um período realmente muito conturbado, porque é uma novidade para aquela família, porque aquele bebê nunca tinha sido visto, aquele comportamento que ele tem nunca tinha sido apresentado a essa família. Então, é um período de conhecimento. A mãe, por mais que ela já tenha sido mãe de outros filhos, ela está conhecendo aquele bebê pela primeira vez. Então, a mãe está conhecendo o bebê, mas a gente não pode esquecer que o bebê também está conhecendo a mãe. E a gente fala mãe como a figura principal de cuidado. Mas a gente sabe que não é só a mãe que está nesse processo, né? Mas também o pai, os irmãos, se existirem nesse momento, e toda a família, toda a rede de apoio. Então, a gente tem que ter em mente primeiro isso, para a gente ter paciência durante esse processo, o parceiro ter paciência com a sua esposa, a mãe ter paciência com aquele bebê e o bebê que ainda não sabe, mas ele também está tendo paciência com esses seus cuidadores, né? Então, o puerpério, ele vai desde o momento do nascimento até 45 ou 60 dias, né, pós-parto, né? Isso. E a gente tem uma vivência, né, sobre o primeiro momento mesmo, que é o momento mais importante para todos os pediatras, né? Que esse momento ele vai definir toda a vida até da criança, da adolescência, do desenvolvimento. Dependendo do médico e do estado do paciente, aquele primeiro momento ele pode trazer algumas repercussões, né? Então, você pode falar um pouquinho sobre aquele primeiro momento, né, que a gente chama... A gente pode chamar de golden hour. Tem alguns termos, né? Por exemplo, a primeira hora, nessa hora de ouro, a gente fala que é o momento desse conhecimento, assim, que é o mais esperado por essa gestante, né? Se você está nos assistindo e for gestante, com certeza você tem essa expectativa de como vai ser esse encontro, né? Como vai ser o rosto do bebê, pode ter feito vários ultrassons 3D, 4D, mas você quer ver o seu filho, né? Então, tem esse primeiro impacto de você conhecer o bebê. Como é meu filho, minha filha, né? Com quem que ele se parece. Às vezes, na hora que nasce, já parece com o pai, com a mãe. Ou às vezes tem cara de joelho, né? Não parece com ninguém, tá amassado. Mas o primeiro ponto é esse. É que a gente possa proporcionar esse momento de apresentar o bebê para a sua família. Temos Então, até o primeiro minuto, né? Também. Né? Que é Independente, inicial, assim, de atendimento. se o bebê nasceu ou de cesárea ou de normal, a gente espera que a gente consiga proporcionar esse encontro ao nascimento. Então, por exemplo, se for uma cesárea, a nossa ouvinte pode estar se perguntando, eu posso ver o meu filho assim que ele nascer? Pode. A gente consegue, ainda enquanto o bebê está ligado à mãe com o cordão umbilical, ainda na placenta, recebendo esse sangue materno, a gente pode baixar os campos cirúrgicos e apresentar o bebê à mãe, respeitando também as medidas de higiene daquele momento, né? A gente não pode colocar o processo cirúrgico em risco, mas a gente consegue mostrar o bebê à mãe e fazer algum tipo de contato naquele momento.
nesse processo, a gente não está só mostrando a mãe e o bebê também está sendo apresentado à mãe, como a gente está liberando hormônios que vão facilitar também o processo, por exemplo, de aleitamento materno. Então, a gente está promovendo um momento prazeroso, né? E isso conta com essa liberação de hormônios que daqui a pouco, quando esse cordão for cortado pelo obstetra, ou por quem estiver fazendo assistência, caso venha a ser um parto normal, a gente coloca depois esse bebê em contato e o processo de aleitamento é muito mais fácil. Tem gente que tem dúvida, pensa assim, eu coloco o bebê direto na pele e ele já vai sair mamando. Não é assim. Algumas vezes o bebê não tem ainda a sucção naqueles primeiros momentos, naquela primeira hora de vida, e a gente pode fazer simplesmente o imprinting, que é o contato da boca do bebê com o seio materno. Isso também vai auxiliar o processo de aleitamento materno. Libera o hormônio do amor, né? Que é a ocitocina, né? Que é também tão importante pra gente que é obstetra. Aquela ocitocina que é liberada naquele primeiro momento do contato com a mãe ajuda na contração uterina e também diminui o risco de hemorragia pós-parto. Então, ajuda até a gente que é obstetra na condução da mãe naquele primeiro momento, né? Então, é importantíssimo esse momento de apego da mãe com o seu bebê. Sim. Com certeza. E aí onde o amor e a ciência se unem, né? Congruem de forma bastante assertiva, né? E também, assim, nesse momento, outras pessoas podem participar. A gente está falando da mãe e do bebê porque tem essa relação hormonal, né? Mas o pai, por exemplo, se ele estiver presente no momento do parto, ele também pode ter contato com o bebê, conversar com ele. Eu gosto de, na hora, né, dizer para eles, fale com seu filho, porque ele passou a gestação inteira ouvindo aquela voz, né? Então, quando normalmente o pai, a mãe fala com o bebê, ele já se acalma. Aquele choro, tudo, né? Isso já diminui. Perfeito. E quando a gente fala sobre puerpério, em geral vence aquele conceito de felicidade, né, de alegria, de um pico, talvez, de dopamina ali, aquele hormônio prazeroso, mas nós sabemos que também existem uma série de desafios. E muitas vezes esses desafios são pouco comentados, porque isso pode gerar a percepção de que a mãe não gosta do bebê, né, não quer falar sobre problemas, porque a sociedade pode julgar, mas nós sabemos que existe uma série de dificuldades, né, doutora Ariane? E você poderia falar sobre as principais dificuldades inerentes ao processo de ligação mãe e filho nesse primeiro momento do puerpério? Sim, tem alguns quadros que são patológicos que talvez vocês possam acrescentar ao final, né? Como, por exemplo, a depressão pós-parto, o baby blues, mas tem algumas situações que elas já entram mais nessa parte do cuidado relacionado ao bebê. Por exemplo, a mãe de primeira viagem, né, que pode ser o seu caso, que está nos ouvindo, que não teve ainda a experiência de cuidar de uma criança. Quando essa criança nasce, a gente gosta de explicar que ela não sabe que nasceu, né? O bebê, você já deve ter ouvido falar do termo dos 1000 dias do nascimento. 1000 dias de vida do bebê, que eles incluem o período da gestação, que são 270 dias de gestação, os 350 dias após o nascimento, que é o primeiro ano de vida, 365, né? E mais os próximos 365 que completariam o segundo ano de vida. Então, esse período é um período de intenso desenvolvimento do bebê. Ele está... no cérebro dele estão ocorrendo as plasticidades, né? Os neurônios estão a todo vapor, formando novas ligações que vão perdurar por toda a vida. Então, esse desenvolvimento, se ele acontece com tanta velocidade, de uma forma tão intensa, em um período curto de tempo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, para um bebê, isso é muita coisa. Então, a gente tem que ter paciência com esse processo. O bebê não sabe que ele nasceu, então ele está exposto a uma situação que a temperatura muda, e quando ele estava na barriga da mãe, a temperatura não mudava, se mantinha estável. As texturas mudam a todo momento, ele estava imerso em uma bolsa de líquido, então ele estava protegido. E agora, cada hora, uma pessoa pega no bebê, cada hora uma pessoa troca a fralda do bebê, troca a roupa do bebê. E esses estímulos, eles vão causando irritação, que não é uma irritação porque ele quer estressar a mãe, né? Ele está sem entender aquele processo todo que está ocorrendo. Assim como a alimentação, né? O bebê estava todo momento sendo nutrido pelo cordão umbilical e ele ficava também com o movimento de sucção que vocês veem muito, né, na ultrassom, o bebê sugando, o bebê chupando o dedo, chupando o pé, o cordão umbilical. Então, o que ele gostaria de fazer naquele momento de gestação, ele fazia, né?
E agora ele nasceu, ele está em um ambiente desconhecido, com a temperatura irregular, com estímulos dos mais variados possíveis, e ele não entende o que está acontecendo. Assim como aquela mãe também não entende o que é que aquele bebê está passando, né? Ah, tá chorando. Por que que ele tá chorando? Tá chorando porque ele tá com fome, porque ele tá com frio, porque um mosquito passou do lado dele e acordou ele do sono, ou ele tá com sono e ele não sabe dormir, né? A gente tem que lembrar de tudo isso. Então é um período muito difícil mesmo para as mães, para os pais, para os cuidadores, mas lembrando que também para aquele bebê, né? Ele precisa ser acolhido. O acolhimento nunca é demais. As horas que você gasta cuidando do seu filho, elas não são horas em vão, né? É o investimento que você está fazendo para a vida daquele ser humano. Então, o primeiro ponto é esse, é saber que se você não entende o que está acontecendo, muito menos aquele bebê entende o que é que está acontecendo naquele momento. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade de saber, eu posso estar fazendo certo, eu posso estar fazendo errado, não sei. Mas eu vou fazer o possível, o momento agora, e eu vou cuidar da forma que eu puder, né? Procurando as informações, como a gente está aqui, tentando orientar na medida do possível, de uma forma mais simples, né? Da forma mais simples possível, com a linguagem acessível, e também eu vou fazer o que o meu coração mandar, né? O bebê está chorando, eu boto no colo? Coloca sim, por que você não vai colocar, né? Então, dá o apoio necessário sem se culpar, principal... A única forma de comunicação do bebê é o choro, né? Então ele chora por tudo. Então, um grande desafio das mães é descobrir qual é o motivo daquele choro do bebê, né? E quais são os principais motivos mais comuns do choro do bebê naquele período inicial? O principal não é nem a fome e nem o sono. É simplesmente porque ele não sabe se comunicar, né? É só o ambiente. Então ele pode querer, por exemplo, o colo, porque o colo não é o dengo, né? As pessoas acham que você está mimando o bebê porque você está dando colo. Não, o colo é porque ele estava daquele período que ele foi gerado até o período que ele nasceu, nesse ambiente que eu falei, né? Um ambiente que ele escutava sempre o mesmo som, que são o som dos órgãos da mãe, e um pouco daquele som externo. Ele tinha aquela temperatura, aquele cheiro, que remetem ele a esse período gestacional. Então, aquele choro pode ser um choro de acalento, ele quer ouvir aquilo de novo. Às vezes a gente orienta, né? Você tá vendo que ele tá mais estressado, você já alimentou, já acordou da soneca, não tem nada que esteja incomodando, então tira a roupa, tira sutiã, tudo, e coloca o bebê em contato, pele a pele com você. Amarra um sling, né, que são aqueles tecidos que você amarra como se fosse um canguru, coloca ele numa mochilinha, para que ele tenha esse contato, e aí o bebê vai relaxando. Outro motivo pode ser realmente a fome, e aí você vai procurar alimentar o bebê. Pode ser sono, o bebê não sabe que horas ele vai dormir, isso a gente aprende com o tempo, né? Então ele pode ter cochilado um pouco e quer dormir mais um pouco, mas ele não sabe como fazer isso, ele não sabe se aninhar, né? Ele não sabe, como a gente acorda de madrugada, a gente não percebe, mas a gente procura uma posição que a gente gosta de dormir, às vezes inconscientemente, mas o bebê não sabe fazer isso, então alguém precisa ajudar ele nesse processo. E também pode ser incômodos que ele esteja passando que a gente não percebe, por exemplo, uma roupa que está com etiqueta, aquela etiqueta está incomodando e ele não sabe dizer que as minhas costas aqui estão coçando, né? E aí ele chora e se vira e ninguém sabe o que fazer. Às vezes pode ser isso, né? Às vezes pode ser uma coisa muito simples, né? Geralmente é. Né? Uma linha de uma roupa, né, que está incomodando, ou o calor, ou o frio. Ou eu gosto de dizer, o mosquito passou e zumbiu bem no ouvido dele e ele acordou, né? Então, é tentar procurar um motivo desses mais comuns e lembrar de, se não resolveu, aninhar o bebê, acalmar. Às vezes só respirar perto dele ou tocar uma música que você sempre ouvia durante a gestação, né? Por exemplo, você gosta muito de uma música e você ouvia ela porque você gosta, você é gestante. Então chega aquele momento que o bebê está estressado, você coloca aquela música que você ouviu durante sua gestação e você percebe que o bebê se acalma, né, por ouvir. Porque lá dentro ele também estava ouvindo essa música. Muito bom essas suas dicas, né? Eu queria ter escutado, que eu sou pai de primeira viagem, né? Tenho uma bebê de 10 meses. Se eu tivesse escutado isso antes... Tinha ajudado bastante. E a despeito desses conteúdos que muitas pessoas hoje propagam sobre um puerpério saudável,
em geral, as mães tendem a considerar o choro do bebê, as reações do bebê, com relação às hipóteses mais graves possíveis, né? Especialmente mães de primeira viagem, que ainda têm pouca experiência, estão nesse processo de criação de experiência. E é importante para elas saberem quais são os red flags que nós chamamos, ou seja, quais são os sinais de fato de alarme que devem chamar a atenção para uma potencial condição de fato grave, né? Quais seriam esses principais sinais, amor? Tem, assim, um período de choro que a gente já considera patológico, que não é necessariamente no puerpério, né? Mas já estendendo um pouco mais, seria um choro que dura mais de 3 horas, né? A gente costuma acalmar as mães, os pais. Bastante tempo, né? Quando o choro dura até 3 horas, porque a gente costuma associar esse choro a um choro de cólica. Mas isso não acontece muito no período puerperal, ele vai acontecer depois desses primeiros 2 meses. E se passar desse período, a gente já associa um quadro realmente de dor, que está causando incômodo além, né, do esperado. Então, seria não uma cólica normal, seria já um processo patológico que necessitaria uma investigação. E também quando você vê outros sinais associados, por exemplo, seu bebê está chorando, você já fez de tudo e você vai observar que ele está um pouquinho quente. Então é bom ter um termômetro em casa, faz parte do kit do recém-nascido, né? Coloca o termômetro, viu que está acima de 37,8, pronto, ele está chorando porque ele deve estar diante de um quadro infeccioso. Outro motivo, o xixi, a gente tem que observar se o bebê está sendo bem hidratado, né? Se ele recebe aleitamento materno, a gente não precisa oferecer outros líquidos. Não precisa oferecer água, suco, chá, nada disso. Mas pode ter acontecido algum processo que o bebê desidratou. Digamos que ele esteja com algum grau de infecção que a gente não reparou e o bebê diminuiu a quantidade de fraldas de xixi naquele dia. Então isso é um alerta. O bebê pode estar chorando por desidratação. Assim como também as evacuações, que eu sei que a Isabela passou por isso também, né, Alisson? Que é o bebê que está tentando evacuar, não consegue e ele começa a se irritar. Ele faz força para fazer o cocô e não consegue fazer. Isso dói. Dói no adulto, então dói também no bebê, né? Sim. Então pode causar um choro mais exacerbado que a gente vai precisar avaliar se precisa de uma medicação, de um estímulo, de alguma coisa desse tipo. Falando em cuidados, né, em sinais de alarme, uma preocupação muito grande da gente era quanto ao engasgo, né? Sim. Principalmente naquele primeiro período que o bebê não sabe tossir direito, não sabe expelir, né? E acaba por aumentar o risco de engasgo naquele primeiro momento. Quais são as recomendações que você pode dar, né, para as futuras mamães para prevenir o engasgo no recém-nascido? A primeira, que é a mais importante, é se você está procurando essa informação, se você está procurando um podcast e está dando informações sobre a gestação, sobre o puerpério, sobre o recém-nascido, é de que faça um curso de primeiros socorros. Um curso de primeiros socorros, eu acredito que deveria ser ofertado para todas as gestantes, né? Você está grávida, o posto já deveria ofertar esse curso. Mas já que não é a realidade de muitos, então, espontaneamente, né, de forma ativa, a gente deveria oferecer esse serviço e as mães deveriam procurar, porque realmente pode acontecer com qualquer pessoa, não acontece só com o bebê que tem doença, só com o bebê que está com algum motivo que possa aumentar essa chance de engasgo, não, acontece com qualquer bebê e em qualquer idade também, né? Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto são algumas medidas em relação ao próprio alimento, né? Se for o aleitamento materno, a gente orienta sempre que a mãe esteja amamentando o bebê de uma forma segura. Então, ela vai procurar uma posição que ela esteja segura, tentando ao máximo não amamentar em um período de exaustão de sono. Por isso que precisa de uma rede de apoio, né, auxiliando essa mãe para que ela não esteja completamente exausta, né, e deixe o bebê em uma posição que possa provocar o engasgo e ela não veja, ou até mesmo sufocamento, né? Então, se a pessoa estiver assistindo o vídeo, não só ouvindo o podcast, né? Sempre tentar fazer o contato da barriga do bebê com a barriga da mãe, colocando o bebê nessa curvatura do ombro. Durante o aleitamento materno, que é a mama, né? A mama da mãe, a gente pode até deixar o bebê deitado para receber o aleitamento.
Mas se for fórmula, se o bebê estiver recebendo mamadeira, a gente já não orienta. O bebê sempre tem que estar numa posição um pouquinho mais elevado, exatamente para esse leite não descer pelo lugar errado, né? Na linguagem mais informal. Sim. Porque no aleitamento o bebê está sugando, então ele consegue controlar um pouco mais esse movimento. Já quando ele recebe mamadeira, não. O leite na mamadeira ele apenas desce, sem que haja necessidade de sucção. Então pode provocar o engasgo com mais facilidade. E no primeiro momento, assim, digamos que vocês tenham feito, né, pai, mãe, cuidadores, tenham feito o curso de primeiro socorro, saibam fazer a manobra de desengasgo, manter a calma. Não adianta a gente saber a técnica se cada um correr para um lado e não saber o que fazer, né? Numa situação de engasgo, enquanto a gente faz a manobra, uma outra pessoa já liga para o serviço de assistência, para uma ambulância ir imediatamente ao local. E não é para procurar outras redes, assim, eu vou primeiro no posto, ou eu vou primeiro na polícia, que é a delegacia do lado da minha casa. Esses profissionais, algumas vezes, eles sabem sim fazer a manobra, né? Por exemplo, o bombeiro, ele vai saber fazer. Mas o local indicado é procurar um hospital, de preferência um hospital que tenha atendimento pediátrico, né? Para que todas as medidas sejam feitas o mais precocemente possível. Perfeito. E como diz Jim Collins, no livro que eu gosto muito, ele fala e cita: o bom é inimigo do ótimo. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes as famílias trazem de gerações, né, hábitos e práticas que as mães, ou seja, as avós, né, faziam com as filhas, e as filhas consequentemente fazem com os netos, e deixam de buscar informação, acreditando que aquilo que elas já aprenderam, né, com outras gerações é suficiente, e geralmente não é, né? Hoje, principalmente na mídia, a gente vê muito caso de morte mesmo de bebês, né, por desinformação, por não saber, por exemplo, realizar uma manobra de desengasgo, né? E são situações completamente evitáveis. E a gente está exatamente aqui, não só nós, mas outros profissionais, para levar esse tipo de conteúdo para você, para que você saiba o que fazer numa situação de emergência. Existem alguns mitos, né, relacionados ao período puerperal, à relação mãe e bebê, que eu diria que a maioria das mulheres acredita ainda. Por exemplo, vou citar uma aqui, vocês podem falar outra. Muitas mulheres acreditam que o bebê estando dormindo, é necessário acordá-lo cada 1 hora ou cada 2 horas para dar de mamar, para que ele volte a dormir de forma saudável. Isso é uma realidade ou você desacredita nisso? Este é um mito também, né? Algumas pessoas pensam isso devido a realmente, em alguns casos, ter orientação de acordar o bebê, mas isso são prescrições médicas. Se você recebeu essa orientação, é claro que você vai colocar ela em prática. Mas como nós estamos falando de medidas gerais aqui, né, para um bebê saudável, termo, que nasceu no peso adequado, a gente orienta que não acorde o bebê. Quando ele sentir fome, ele vai acordar. E se você já tem outros filhos, você sabe que ele vai acordar mesmo, né? Não precisa realmente se desesperar que em um intervalo ali de mais ou menos 3 horas o bebê vai acordar. E se tiver passado desse intervalo de 3 horas, eu devo me preocupar? Novamente não, né? Se o bebê está saudável, se não houve indicação médica de acordar o bebê e de fazer mamadas mais reduzidas, pode ficar tranquilo que o bebê não sentiu fome e por isso ele não acordou. Isso é diferente de um red flag, né, que a gente tem que orientar, que é a sonolência excessiva. Perfeito. O bebê dorme, em média, 12 horas por dia, e é por dia mesmo, né? São 12 horas principalmente durante o dia e não durante a noite. Então acaba que a gente fica, às vezes, um pouco ansioso quando vê o bebê dormindo muito de dia. Mas isso é só porque ele ainda não tem um ciclo circadiano maduro o suficiente para ele entender que está na hora de acordar e entender que está na hora de dormir, quando aparece a lua e quando aparece o sol. Então ele não sabe, ele simplesmente tem sono e dorme, como todo mundo gostaria de fazer, né? Então a gente tem que ter realmente a tranquilidade de ver que o bebê está dormindo durante um período normal, mas se exceder esse período, se o bebê não estiver mamando de jeito nenhum, você está tentando amamentar, tá vendo que já passou muito tempo e ele apenas dorme, isso já necessita de uma avaliação. Você precisa ligar a lanterninha, sinal de alarme, a bandeirinha vermelha, para procurar, mandar para um pediatra, né, para ver se está tudo bem, ou até mesmo procurar o hospital. Eu diria que as contas, elas formam o caráter da pessoa, né? Porque muitos adultos gostariam de ter esse ciclo do bebê de dormir quando desce na telha. Não é isso? Seria muito bom. Seria muito bom. E aí, eu acredito que um assunto muito importante também, e que está muito em voga, e a Ariane falou no início,
é a questão de alterações do humor no pós-parto, né? Isso tem total correlação com a dinâmica mãe e recém-nascido ali. E, Alisson, um estudo recente mostrou que entre 80% e 90% das mulheres têm algum grau de alteração do humor, não necessariamente depressão, mas algum grau de alteração do humor ali no período puerperal, né? E você que é pai, teve convivência com a sua esposa nesse período, quais são dicas, qual é a dinâmica que a mulher pode adotar, né, para perpassar esse período puerperal do ponto de vista materno de uma forma mais saudável? Pronto, né? Uma questão até fisiológica, né? Que após o parto há uma Hormonal, né? queda muito abrupta dos níveis de hormônios, né? Da mulher, né? O principal hormônio que cai abruptamente é o estrogênio. E isso causa aqui uma certa desregulação neuropsiquiátrica naquela mulher. Mas não só isso, existe o componente social, toda aquela insegurança em relação a seu bebê, Pressão da família, né? com seu bebê, né? A paciente, né, a mulher, ela se sente muito preocupada. Ajusta isso também àquela falta de sono, já que o bebê nos primeiros dias tem um sono muito irregular, então a mãe acaba que tendo um sono também irregular, isso afeta muito o psicológico. A gente chama isso de blue puerperal, né? Então, como é que a gente diferencia o blue puerperal da depressão pós-parto, né? Que é uma coisa bem mais grave, né? Primeiro, que o blue puerperal, ele vai durar somente até 4 semanas, então ele não se estende mais do que isso. A segunda coisa é que são sintomas brandos, né? De choro, de insegurança, de tristeza, né? Sonolência excessiva, falta de apetite, né? Mas são sintomas bem brandos, né? Diferente da depressão pós-parto, que são sintomas mais intensos, né? Que a mulher até pode ter ideação, pode ter sintomas psicóticos, Ou ideação, né? Isso, ideação com o bebê, né? Então, Ariane, no seu ponto de vista, a mãe com o bebê, né? Quando ela está numa situação mais intensa, tem algum cuidado que deve ser feito? a família tem algum papel nesse Família. sentido de evitar maiores problemas? Com certeza. A gente fala muito, né, da mãe, do bebê e da mãe, e esquece dessa rede de apoio que é necessária. A gente sabe que não são todas as pessoas que vão ter essa possibilidade, né? Alguns não têm mais pais que tenham idade ou que realmente estejam presentes para ajudarem nesse processo, né, os avós da criança, ou não tem condição financeira de contratar uma ajuda como uma babá. Então, a gente orienta, mas realmente não tem como exigir isso de todo mundo. O que é que pode ajudar bastante? O pai, né? Que ele deve estar presente nesse processo e esperamos que esse pai esteja realmente presente, né? Que entenda os O que sintomas está da mãe, acontecendo, né? Entenda o que a mãe está referindo para ele. Inclusive, esse tipo de conteúdo é também para os homens, né? A gente não está Isso. falando aqui apenas direcionado às gestantes, né? Mas a essa família, essa rede de cuidado. Porque o pai, por exemplo, ele não vai ter como amamentar a criança. Mas eu gosto de orientar, inclusive, algumas pacientes que é possível fazer a extração do leite. Então, você pode procurar esse conteúdo que orienta a fazer essa extração, ou procurar um pediatra ou uma consultora de amamentação que lhe oriente em relação a isso, para que, durante a mamada ou após a mamada, seja extraída uma quantidade de leite, esse leite seja armazenado de uma forma correta e adequada para não estragar. E quando a mãe precisar descansar, às vezes a mãe precisa descansar, por exemplo, indo ao salão, indo à academia, se o obstetra estiver liberado, né? Então, que essa pessoa, esse pai, esse cuidador, esteja disposto a tirar o leite do congelador, esquentar e ofertar ao bebê. Ele também está alimentando aquela criança naquele momento, está criando vínculos com aquela criança, né? Por mais que não possa amamentar, mas ele pode alimentar. Quando é um paciente que recebe fórmula infantil, também é possível se você dizer para sua esposa, né? Fica aqui um pouquinho, que quem vai fazer a fórmula sou eu. Não é um bicho de 7 cabeças, né? É muito fácil fazer. Dar esse tempo para a mãe, né? Isso, para tirar um cochilinho, né? Um pouquinho mais prolongado. Sim. Também é possível banhar a criança, né? Dar o banho. Não é necessário que seja só a mãe. Imagina se a mãe passou por uma cirurgia cesariana. Ela tem dor, né? Ela não consegue ficar andando toda hora. Então, ela tem que fazer tudo? Não. A
aquela outra pessoa da casa também pode dar o banho, trocar a fralda quando está suja, e a mãe dividir as tarefas com o cuidador, com o pai da criança, né? E também outras pessoas podem ajudar nesse processo. Às vezes a sua mãe mais idosa, né? Ela não consegue trocar a fralda ou não tem força nos braços para sustentar o bebê durante o banho, mas ela pode aninhar o bebê. Ela pode estar sentada na cadeira de amamentação, na poltrona de casa, e ela aninhar o bebê para dormir. Isso é totalmente possível, né? Sim. Então, de acordo com a dinâmica daquela família, a gente vai procurando uma forma de tranquilizar a mãe, que o filho está sendo bem cuidado e que por isso ela pode descansar tranquila. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Eu acho que ficou tudo muito bem claro, né? Eu acho que foi um bate-papo muito proveitoso. Acredito, tenho absoluta certeza que as mães ou mulheres ou homens, de fato, que estejam assistindo esse conteúdo vão realmente se aproveitar dessas informações para ter um período ali puerperal mais saudável. E para que se tenha um puerpério saudável, é importante que se tenha uma gravidez viável e saudável, né, Alisson? Por isso nós desenvolvemos um aplicativo para tornar a sua gravidez muito mais simples, muito mais prática, tá? É o aplicativo Duas Vidas, você encontra nas principais lojas para download e seguramente isso vai tornar a tua vida muito mais prática e você vai poder ter tempo para se preocupar com o que de fato interessa, que é curtir a sua gravidez, tá? Procure nas lojas app Duas Vidas. Você vai encontrar na Play Store e também na Apple Store, né? E não deixe de seguir nosso Instagram, Duas Vidas BR. Estamos lá postando nossos vídeos, mas também outras dicas de cuidado e como você vai mexer no aplicativo, a gente vai acabar dando dicas para tornar o nosso aplicativo cada vez mais utilitário para você que é mamãe. Confira lá. Perfeito. A gente gostaria de agradecer a presença da Ariane, foi muito obrigada. enriquecedor, né? Você gostaria de falar, deixar um recado final aí para as nossas mulheres e homens, nossos seguidores? O principal recado, até falei no começo essa frase que eu gosto bastante, né? Que as horas de cuidado com a criança, elas não são horas desperdiçadas, elas são horas investidas. Então, você que está nos ouvindo, que tem filho, não tem, que faz parte dessa dinâmica familiar, invista horas no cuidado dessa criança, no desenvolvimento dessa criança, porque nunca esse investimento será em vão. Perfeito. E muito obrigada a você. A gente que agradece a presença. A criança, uma última frase, a criança não pede para nascer, né? Já que você fez, faça direito. Tá? Muito obrigado, gente, pela audiência, pela presença. Fiquem com Deus. Luiz. Tchau, tchau, gente.